Nessa última quarta-feira, dia 26 de abril, o Manchester City recebeu o Arsenal para a última disputa direta entre os dois principais competidores pelo título da Premier League. Além das implicâncias óbvias do significado do jogo para a disputa do título, também tem a batalha entre o mestre Pep Guardiola e seu ex-discípulo, Mikel Arteta. Os dois trabalhos são provas vivas da importância de projetos a longo prazo, formando duas equipes fantásticas disputando no mais alto nível do futebol mundial, taticamente, tecnicamente e fisicamente falando. Hoje no Dia Futebol, irei analisar os principais detalhes dessa partida, destacando as dificuldades do Arsenal enfrentando esse timaço do City. Bom, como a partida tem muito conteúdo tático, vamos separar a análise por cada metade mesmo, começando pelos primeiros 45 minutos, onde o City manteve a maioria da posse de bola. Então, começando por isso, já vamos direto para os tiros de meta do City, onde a gente já viu um Guardiola que esperava um Arsenal e um bloco alto pressionando. Então, montou uma estratégia mais direta para explorar as qualidades absurdas do Haaland. O Arsenal pressionava no seu 4-4-2 comum, com Odegaard saltando no Rúben Dias e Gabriel Jesus focado no Ederson mesmo, deixando os Stones livre pelo menos de início. Com isso, a dupla de volantes saltava nos pivotes do City mais próximos, confiando que a perseguição do Gabriel Magalhães seria o suficiente para marcar o De Bruyne. Com isso, a gente já nota um problemão. A gente tem um 1 contra 1 muito preocupante para o Arsenal na defesa, uma disputa direta entre o zagueiro reserva, o Holding, e o Haaland. E o Guardiola, esperto como é, não é bobo nem nada, tirou ainda mais proveito disso, chamando o Gundogan mais perto da saída e atraindo o Partey, que, isolando ainda mais essa disputa de 1 contra 1, o primeiro gol do City acaba saindo exatamente por causa disso, no apoio frontal absurdo do Haaland. Eventualmente, Arteta se adapta, mudando para um 4-1-3-2, afundando mais os pontas e simplesmente aceitando a desvantagem numérica de 2 contra 1 contra os pivotes do City, para ter o Partey, mas marcando mais o De Bruyne mesmo, tendo os dois zagueiros em cima do atacante norueguês. Além de dominar o primeiro tempo dentro de campo, o City também saiu com 2 gols de vantagem no placar, o que determinou o estado emocional da partida a favor dos Citizens para o resto do jogo. Antes de ir para o segundo tempo, vamos falar rapidamente da organização ofensiva do Arsenal e a organização defensiva do City. O Arsenal foi bem comum, usou seu 3-2-5 que sempre usa, com Zinchenko partindo da lateral para inverter como pivote e Ben White como terceiro zagueiro pela direita. Mas aí que vem a parte interessante. O City praticamente refletiu a mesma estrutura que o Arsenal usou no começo, um 4-4-2 com um dos zagueiros fazendo a perseguição no homem livre entre linhas. Com isso, a gente vê como a mesma estrutura pode ter um impacto completamente diferente quando os jogadores entram na discussão, já que é sempre bom lembrar, essas estruturas e estratégias não são nada sem termos o contexto prático delas, que são os jogadores. Para o segundo tempo, as coisas começam a ficar mais interessantes, já que o Arteta é forçado a fazer adaptações mais drásticas, enquanto o Guardiola precisa encontrar alguma forma de evitá-las sem mudar muito de sua equipe que estava jogando bem. Com isso, o Guardiola fica um pouquinho mais conservador na organização defensiva e o Arsenal se ajusta para reter mais a bola, o que no fim das contas não o salvaram de uma derrota vergonhosa. Bom, o Arteta mudou sua estrutura, passou de um 4-3-3 que virava um 3-2-5 para um 4-3-3 que se tornava um 3-4-3 diamante. Ben White, então, continuava sendo o terceiro zagueiro pela direita, mas do outro lado, Zinchenko então buscava mais a largura, liberando Martinelli e eventualmente o Trossard a funcionarem essencialmente como cumpridores desse diamante, seja como meias do lado esquerdo, como ponta fora do diamante ou como centroavante além do diamante, naturalmente variando e se adaptando às zonas prefixadas que precisam ser ocupadas em relação aos seus companheiros.
Com isso, a gente vê o próprio Zinchenko aparecendo por dentro como meio aberto, ou variações interessantes do Gabriel Jesus aparecendo na ponta, com Trossard partindo do ataque como um falso 9. Como sempre, o Arsenal do Arteta continua interessantíssimo, mesmo na derrota. Por sua vez, o City reagia a esse diamante abaixando um pouco a altura da primeira linha. Daí que eu falei do Guardiola ficar um pouquinho mais conservador? Então, ele deixava os dois avançados cobrirem o Partey na sombra. O Arteta reconheceu os problemas em organização defensiva, mas sabia que precisavam continuar pressionando no bloco alto para buscar o resultado. Então, ele pensou nisso. Partindo do 4-1-4-1, a inferioridade numérica na área adversária fica clara. Então, o Arteta chama o Saka da direita para pressionar o Rúben Dias. Naturalmente, isso deixava o Akanji isolado, mas o Arteta apostou que o lateral White pudesse saltar agressivamente para cobrir essa dificuldade, deixando-se criar uma última linha de 3 zagueiros dos restantes defensores. Infelizmente, a qualidade de passe absurda do Ederson o encontrava com consistência demais, além da capacidade ótima do suíço na condução, que dificultou bastante a vida do técnico espanhol. Mesmo assim, os Gunners conseguiram ter um segundo tempo muito melhor, mas o gol sofrido logo no começo do tempo e a dificuldade de criar chances enfrentando o Manchester City no seu auge dificultou demais a criação consistente de chances, e o estado emocional foi piorando e piorando até o Haaland conseguir fechar o jogo por completo. No fim, Arsenal sai desse jogo com um pressentimento terrível. Depois de uma temporada tão consistente e tão clara para o sucesso, a equipe agora vê tudo desmoronar em um período de algumas partidas. O projeto montado pelo Arteta lá no fim de 2019 continua sendo uma demonstração impressionante de resiliência por parte dos donos e uma prova física de que com organização e profissionalismo é possível fazer belas equipes de futebol. E nada que aconteça até o fim da temporada mudará isso. Principalmente considerando que seu principal adversário é um projeto que durou já o dobro do tempo, com investimentos infinitamente mais ambiciosos, com um treinador que literalmente serviu de mentor para o projeto do Arsenal. Com certeza, uma batalha entre o favorito e um subestimado, e só o fato do Arsenal competir tão bem até aqui já é prova de que sim, profissionalismo, paciência e inteligência pode te levar muito longe no futebol.